Olá, tudo bem? Aqui é o Oliver. Vamos dar continuidade ao estudo do Volume Profile dentro do Footprint Charts, fazendo com que nós possamos entender a distribuição do volume na formatação do Profile P e no Profile B, diferenciando quando é continuação da tendência prévia, mostrando força com base na distribuição do volume nas extremidades, seja na tendência de alta ou de baixa, e quando a absorção, a defesa, tanto agressiva como passiva. Perceba que a maneira mais tradicional de nós observarmos o profile é justamente essa. Essa é a primeira interpretação do perfil de volume, que é a mais intuitiva e a mais difundida. Tá? Grande volume sendo negociado nas extremidades dos candles podem significar continuação da tendência de alta e de baixa. Como é que a gente vai mensurar isso? É a agressão que vai mostrar para a gente. Perceba aqui, ó, que os volumes são negociados na parte de baixo do candle no modo geral, tá? Mostrando continuação da tendência de baixa. Ou os volumes são negociados na parte superior do candle no modo geral, mostrando continuação da tendência de alta. Nem sempre nós teremos, né, a formatação do P bonitinho como está aqui, ó, o P bonitinho como está aqui, olha o B aqui, ó, bonitinho como está aqui, nem sempre é assim. Às vezes ele vai estar meio truncado, às vezes vai ter um D aqui no meio, a distribuição do volume vai estar equânime, às vezes vai ter dois perfis de volume, tá? Enfim, mas no modo geral, entenda-se que quando há uma concentração no terço final, tanto na parte superior como na parte inferior, que nós temos aqui, teoricamente falando, a distribuição do volume P e B. E quando o volume é negociado na cabeça do candle, a gente tem aqui essa situação de possível reversão. Perceba que neste exemplo aqui, eu estava vindo numa tendência de alta, e daí o que aconteceu? Tem um volume P, onde eu tive a maior concentração de volume aqui na parte extrema, na cabeça do candle, e o que aconteceu? A relação esforço versus resultado não aconteceu. Aqui eu percebo que aqui esse volume foi um volume de defesa, um volume de briga, e não houve efetivação da continuidade do movimento de alta, e aí engatou-se um movimento de baixa, um movimento baixista. E daí nesse movimento baixista eu vejo o padrão B se formando, onde a concentração do volume se dá na parte cada vez a níveis mais baixos, mostrando força na continuação da tendência de baixa, até que chegue aqui no final, eu tenha a outra formatação do padrão B de maneira muito visual, muito clara. Perceba o volume B se formando aqui. E daí nesse candle aqui fica muito claro que agora eu não tive mais uma vez a relação esforço versus resultado, e em virtude disso, da mesma forma que aconteceu nesse primeiro momento, onde eu tive a formatação P, onde eu tive a defesa desta região, promovendo o final dessa pernada de alta para uma pernada de baixa, agora eu também tenho a caracterização do volume na extremidade, na cabeça do candle, promovendo o final dessa tendência de baixa para a tendência de alta. Nossa, Oliver, que legal, eu entendi a questão da distribuição do volume, mas como é que eu vou saber, com base se o B, por exemplo, do profile, neste exemplo, ele é continuação da tendência de baixa ou defesa da região, com a relação esforço versus resultado. Se o preço continua a cair, você sabe que a continuação da tendência de baixa, força dos vendedores neste exemplo. Se o preço chega aqui, tem a maior distribuição de volume, e você identifica o que? Aí você tem que saber aqueles sinais, a exaustão, a absorção, a defesa prévia contrária, você sabe que aqui é defesa. Neste caso, neste exemplo aqui, ó, perceba como fica evidente. O volume negocial maior aqui no final desse movimento de baixista foi aqui embaixo, no formatação B, e eu tenho imbalances de compra aqui, ó. Eu tenho um imbalance de compra aqui, ó. O comprador apareceu de maneira muito agressiva aqui, defendendo esta região. É por isso que o volume subiu. O volume subiu porque houve uma agressão contrária forte ao movimento prévio baixista, promovendo o fim dessa pernada de baixa, tendo a retração desta pernada de baixa para a pernada de alta. Então essa é uma outra interpretação do volume. Essa é a segunda interpretação do perfil do volume, a menos conhecida e a mais poderosa para ser analisado em conjunto com o Footprint Charts na busca de padrões de reversão. Grandes volumes sendo negociados nas extremidades dos candles, quando não se materializam em deslocamento efetivo, representam pontos de briga, consequentemente possíveis pontos de reversão. Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos ver mais uma vez. Então, com base nesta segunda interpretação,
podemos determinar a força de uma reversão em potencial na forma da distribuição do perfil volume, se P ou B. Perceba aqui, ó, na ineficiência da continuação do movimento prévio, queremos vender acreditando na defesa da região. Eu estou vindo de uma pernada altista, eu vejo a distribuição do profile do padrão P, e daí como é que eu vou filtrar isso? Eu vou ver como é que se deu essa maior distribuição do volume. Se houve absorção ou se houve agressão contrária. Que tipo de defesa que aconteceu que fez esse volume crescer na cabeça, na extremidade? Se foi absorção ou foi defesa, de maneira agressiva, agressão contrária a esse movimento altista. E daí você faz essa avaliação, você vê a ineficiência na continuação do movimento altista e o preço começa a deixar um rastro de volume aqui em cima e ele começa a cair, e você sabe que a partir daí você tem um sinal operacional muito forte para você vender, acreditando na defesa dessa região. Você põe o seu stop atrás desta região de acumulação aqui e você entra vendendo de repente aqui. Tudo bem? Acreditando nessa reversão desse movimento altista para baixista. E a mesma interpretação você olha aqui embaixo. Na ineficiência da continuação do movimento prévio, queremos comprar, acreditando na defesa da região. Profile na cabeça, agora na formatação B, onde você vê que no final do movimento hoje uma concentração maior de volume, você identifica essa concentração maior de volume na formatação B do profile, aí você identifica que houve uma briga na região e que daí houve troca de lote, que houve agressão contrária ao movimento prévio ou que houve absorção, e aí em o preço não continuando esse movimento baixista, começando a trabalhar em patamares mais altos, você compra e põe o teu stop atrás desta região de acumulação. Um stop extremamente curto e com uma grande probabilidade para você fazer uma operação, seja de scalp, seja de position. O tamanho desta retração a gente nunca sabe. Mas a gente consegue identificar com esta técnica do volume na cabeça do profile no padrão B ou P, possíveis sinais muito fortes de reversão de movimento. E entenda isso. Tudo bem? Tranquilo. Quando utilizamos o gráfico footprint em regiões de suporte e resistência, saiba que você deseja ver um perfil de volume em formato B, quando for suporte, procurando por defesa ou absorções na região de suporte, na expectativa da reversão de movimento. E a contrapartida é verdadeira, é muito óbvio, Eu tenho aqui, por exemplo, uma região forte de resistência e uma região forte de suporte. O que eu quero ver? Eu quero ver justamente a absorção, a ineficiência da continuação do movimento prévio altista com a distribuição do volume na cabeça no formato P, e daí o preço tentando romper continuar aqui, não tendo continuidade no movimento altista, e ele começa a cair, eu entro vendendo. E aqui é a mesma coisa, ele vem forte aqui, eu tenho a concentração de volume na extremidade do candle, a configuração do profile B, e daí eu vou perceber aqui absorções e agressões contrárias a esse movimento prévio. Eu sei, já que aqui é uma região de resistência e aqui é uma região de suporte. Eu vou explicar para vocês como é que eu sei disso, como é que a gente faz isso. Uma das maneiras aqui pode ser, por exemplo, quais níveis de suporte e resistência que você gosta de usar. Você usa ponto pivô? Você gosta do pivô point? Então, se o preço chega no pivô point, ele lembra que eu falei para você decorar, ele vem direto, ele não acumula perto e é o primeiro toque, e ele chega no pivô, toca no pivô, ou próximo, em cima do pivô, ele faz essa formatação P, e aqui você sabe que o pivô é resistência, você acredita, perceba a absorção, perceba o tipo de defesa e você vende. Aqui é suporte, outro nível de suporte, por exemplo, você usa Fibonacci Matrioska, você usa padrões de suporte e resistência com base no histórico passado do preço, com análise gráfica, price action. Então você sabe que aqui é suporte, e daí o preço está vindo. Testar o teu suporte pela primeira vez, ele vem direto, não acumula perto, e você vê a formatação do profile do perfil B em cima do seu nível de suporte, e daí você vê o preço na sequência querendo trabalhar acima
você acredita e você compra, põe o teu stop aqui e você compra na continuação dessa movimento altista, na caracterização da formação do ponto pivô, na caracterização do pullback. Então, isso é um sinal muito forte viso de ser interpretado. Agora, como eu disse anteriormente, altos volumes nas extremidades significam entrada de fluxo. Sim, em níveis de suporte e resistência pré-definidos, seja pivot point, Fibonacci, matriosca, o que sistema você usar, podem significar reversões de movimento e não continuação da tendência prévia. A análise da agressão majoritária nessa região e a eficiência do deslocamento do preço é que vão determinar se essa região será defendida ou não, de maneira passiva, através de fornecimento de liquidez, promovendo a absorção ou agressão contrária ao movimento prévio, ou se haverá a defesa ativa da região através de agressões contrárias ao movimento prévio. Tudo bem, meu amigo, ficou claro aqui, ó, ferramenta volume profile aplicada dentro do candle, de uma maneira bem prática e visual. Agora você vai parar de assistir este curso e vai trazer o seu footprint charts e vai treinar isso aqui. Você vai, não sei qual o sistema de suporte e resistência que você utiliza, eu não sei, mas você vai fazer isso. Você vai colocar o volume profile de 5 minutos, no gráfico temporal de 5 minutos, se você for usar o usuário do Profit Chart, vai colocar o profile no gráfico temporal de 5 minutos, junto com o Footprint Charts, vai traçar os seus principais níveis de suporte e resistência e vai ver esta configuração acontecendo aqui, desta maneira que eu estou passando para você, configuração P e configuração B do profile. Perceba aqui, isso é um sinal operacional muito objetivo, mas perceba que você precisa ter conhecimento mínimo sobre o que é uma absorção, o que é uma defesa passiva e uma defesa ativa. Tudo bem? Então perceba aqui, ó, nós estávamos vindo do movimento baixista, houve aqui a formatação do perfil P, a exaustão dos vendedores no final desse movimento, start agressivo dos comprados com fator imbalance, o maior volume foi aqui embaixo e da start do movimento. Daí chega no final aqui, ó, nós tivemos a reversão do movimento. Perceba que nesse caso aqui nós tivemos a exaustão dos comprados. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Tivemos a exaustão dos comprados no final desse movimento e é uma agressão forte dos vendidos. Mas o volume negocial não foi na cabeça do candle. Então aqui, com base na primeira interpretação, com o primeiro sinal operacional, não está configurado o volume na cabeça. Então nós temos que, com base neste gatilho operacional, nós não temos essa configuração. Aqui nós temos a configuração da exaustão, que é uma outra configuração que eu vou passar para vocês, tá? Mas, então aqui, perceba de maneira objetiva, configuração do volume profile P na cabeça, distribuição equânime D, não tem configuração. Reversão de movimento altista para baixista, não é configuração do volume profile na cabeça. Reversão do movimento baixista para altista. Opa! Padrão B de formação. Configuração do volume profile na cabeça. Perceba, quando eu tenho esta configuração, a minha probabilidade de reversão de movimento ela é maior. Aqui eu não tenho. Existiu o movimento, existiu, mas não com essa configuração, não com esta configuração, não com esta configuração. Mas quando há esta configuração no perfil B ou no perfil P, tá? Existe uma probabilidade maior na formação do ponto pivô. E é procurando justamente esse tipo de sinal que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Então vamos analisar agora. Agora eu trouxe o profile da aplicação do profile dentro da plataforma Profit Chart Pro. É desta maneira que você vai verificar em gráficos temporais de 5 minutos o profile. Você pode ver, se você já estudou, já fez aqueles exercícios de testar a aplicação do profile, você sabe que existem duas maneiras de plotagem. Existe a maneira compacta, que você vê os sinais visuais de maneira compactada. Olha aqui o fator sequencial, tudo bem? E existe a maneira aproximada, detalhada. É esta maneira que nos interessa, tá bom? Para quem é leitor de
fluxo. Esta maneira compacta é para quem é grafista e quer usar indícios de fluxo junto com essa técnica do profile e com a técnica também do fator sequencial. Tá? Mas para nós que somos leitores de fluxo, nós queremos ver os detalhes. Então perceba a formatação do perfil profile, tá? Olha só, o movimento altista, perceba o P se formando na cabeça, a maior formatação de volume na cabeça, mas quando há deslocamento efetivo de preço, continuação da tendência de alta, e aqui em cima nós já não tivemos. Aqui em cima nós já não tivemos necessariamente na cabeça o padrão P, mas você pode ver que ele aconteceu aonde? No terço superior do candle, tudo bem? Então são detalhes que o tempo de mercado e a malandragem e a prática vai te dar. Então, apesar da concentração de maior volume ocorrer na extremidade superior, não houve deslocamento efetivo de preço, sinal de briga, defesa da região, igual a possível pullback. Agora você tem condições de começar a analisar. Perceba que a maior concentração de volume se deu aqui no terço superior do candle, e daí você vê aqui fatores de confluência, a exaustão dos comprados na continuação desse movimento de alta, o baixo volume denuncia isso para você, a troca de lote aqui de alto volume mostra que o saldo delta ele era comprador, o comprador forçou na sua maioria nessa barra, houve exaustão e ele começou a cair, e o rastro do perfil mostra para você aqui a possível reversão de movimento altista para baixista, e a contraparte é verdadeira. Olha aqui, perceba a defesa ocorrendo na região, a troca de lote na parte superior demonstra que o vendedor apareceu de maneira agressiva, freando o ímpeto dos comprados, revertendo o movimento. Perceba que agora houve a formação, nesse exemplo aqui, eu estava vindo de uma painada de alta, aí houve a formatação do perfil P-Profile, que eu falei para vocês, na cabeça, e daí perceba a defesa agressiva dos vendedores. O vendedor não só absorveu, como ele agrediu de maneira significativa. Foi uma defesa agressiva da região, por isso que o volume cresceu na cabeça e com base na agressão contrária ao movimento prévio, na ineficiência na continuação da pernada prévia de alta, houve aqui de uma maneira muito clara e veemente a reversão do que desta pernada de alta para uma pernada de baixa, inclusive com uma sequência de imbalances de venda, uma sequência de domínio em imbalances de venda, na continuação, mostrando força na continuação da pernada de baixa. Tudo bem? Ficou claro? Região de decisão, o comprador apareceu na região tentando frear o movimento dos vendedores. O volume subiu. O volume alto denuncia briga, só que neste momento ele não conseguiu. Perceba nesta região como um todo, nesse caixote azul, que o preço ele achou briga aqui, ele achou o que aqui em cima, meu amigo, minha amiga trader? Ele achou o que aqui em cima? Ele achou o suporte aqui em cima, perdão, deixa eu pegar uma outra cor, ele achou o suporte aqui em cima, e daí o preço caiu, chegou aqui embaixo, ele achou a resistência, eles ficaram brigando aqui, até que ele continuou o movimento baixista, Então, detalhe, para a gente terminar esse primeiro gatilho de entrada, saber identificar o perfil P ou B na extremidade. Segundo, ver a relação esforço versus resultado na continuação do movimento prévio. Terceiro, o volume subiu na extremidade, identificar se esse volume subiu em virtude de defesa através do fornecimento de liquidez, ou seja, defesa passiva, ou defesa agressiva através de agressões contrárias ao movimento prévio. Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader? Ficou claro essa questão do perfil profile? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos na próxima aula para o gráfico. Isso que você vai fazer na sua casa, eu já falei para você parar agora e assistir a aula e procurar nos seus níveis de suporte de resistência, seja qual for, pivô point, Fibonacci matriosca, faixas de acumulação dos dias anteriores, qual sistema você usa? Procurar dentro do Footprint Charts essas configurações para você criar confiança e acreditar que quando o preço chega nessa região, ele vem direto, ele não acumula perto e é o primeiro toque, e ainda você tem esta configuração P ou B
em cima do nível de suporte e resistência, existe uma chance muito forte da reversão do movimento, do pullback do movimento. O tamanho do pullback nós não sabemos, mas existe uma probabilidade muito grande de ele acontecer. Tudo bem? Agora você tem que treinar isso para você acreditar no que eu estou fazendo. Falando, senão isso aqui vai ser mais um conhecimento que vai cair no limbo, tá? De tantos conhecimentos que você já tem no mundo day trade e você não põe em prática. Se você comprou este curso, acredita no que eu estou te dizendo, saiba, isso funciona muito, muito bem e é muito poderoso. Muito poderoso. Basta você ter mérito, estudar e entender isso de maneira prática e objetiva na aplicação no dia a dia dentro do seu trade system, seja ele qual for. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.